A nível nacional, eu acho que a gente está um pouco, a gente está, a gente chegou tarde à estação, a nossa ambição apresentada até o momento em relação às nossas obrigações sobre a mudança do clima, mas também as nossas ambições em relação à agenda ambiental, para dizer, para dizer de uma forma singela, ela é no mínimo tímida. Por outro lado, eu observo diversas iniciativas ao nível subnacional, ao nível dos estados e municípios, que, pelo contrário, né, talvez tentando recuperar exatamente o fato de a gente estar chegando atrasado na estação, como país, tem avançado muito. Né? Muitas conversas diretamente de governadores e de prefeitos, prefeitas e governadoras com a comunidade internacional, uma demonstração clara, que me parece que ser uma demonstração do povo brasileiro, do interesse, a preocupação com o tema e o interesse que o Brasil, sim, tenha maior ambição e utilize as discussões sobre o meio ambiente, sobre o clima, para dar uma alavancada ou sair de um momento de estagnação, de uma situação socioeconômica bastante delicada. Então, eu, ao mesmo tempo, vejo o Brasil chegando tarde na estação como representação nacional, acho que há tempo, mas sou mais otimista na forma como os estados e municípios têm se apresentado. Que governadores e prefeitos e prefeitas você destacaria nesse protagonismo, enfim, internacional que está tendo esse papel? Olha, eu vejo uma série de coalizões, eu não gostaria de falar nomes, porque eu acho que isso não é um tema, não cabe a mim, especialmente aqui sendo como pesquisadora do WRI, falar em nomes e destacar nomes, né? Mas eu vejo com a coalizão dos governadores do Norte, eu vejo uma coalizão dos governadores pelo clima a nível nacional. Isso é facilmente observável pelas notícias recentes. Né? Eu vi com muito interesse uma conversa de muitos governadores e governadoras e prefeitos e prefeitas, por exemplo, com a administração Biden recentemente, quando a administração Biden disse que as relações internacionais, as relações com o Brasil deveriam ser pautadas mais sobre o tema ambiental e tema climático. Então, eu observei isso. Fora isso, eu posso dizer que isso é público. Por exemplo, eu vejo o surgimento de esforços ao nível subnacional em transformar isso em alavanca. A nível nacional também. Eu já vou citar o que eu quero dizer. Por exemplo, eu fui convidado e muito honrado participar da seleção do fundo gestor para o Fundo Amazônia Oriental do Pará, que é um fundo que está ancorado na ideia do desenvolvimento sustentável como eixo de crescimento e desenvolvimento de longo prazo. Como essa iniciativa, que eu participei muito de perto, eu vejo outras, e vejo uma potencialidade enorme de que essas iniciativas prosperem ao nível subnacional, e mesmo que a gente, já tendo chegado atrasado na estação para Glasgow, né? Mesmo que a gente não faça, enviar essa sinalização é muito importante, porque esse é um trem que não vai parar em Glasgow. Né? Esse trem vai continuar, vai se acelerar, e o Brasil tem uma enorme possibilidade de se favorecer, se beneficiar e dar sua contribuição como liderança no mundo, como uma potência verde, uma potência em que o eixo de desenvolvimento é a sustentabilidade. Rogério, uma coisa que tem me chamado muita atenção nos trabalhos que você tem publicado é que você coloca a questão ambiental, quer dizer, uma política ambiental como fundamental e necessária para você sair da estagnação, para você recuperar empregos, enfim, o Brasil sair desse marasmo econômico, conseguir reverter essa questão do desemprego, que é uma luta que não é só desse governo, já vem, inclusive, de algum tempo. E essa questão ambiental pode ser o catalisador disso, quer dizer, esse compromisso, essa política ambiental, que é uma visão muito diferente do que a gente viu no passado. No passado, a gente viu o contrário. A gente falava assim, não, você tem que fazer uma opção entre crescimento econômico ou um compromisso ambiental. Muitas vezes a gente ouvia isso. E você traz
uma visão nos seus estudos completamente diferente. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quer dizer, de que forma esse compromisso ambiental nos fará sair do marasmo econômico. Mara, muito densa essa sua pergunta, então eu vou tentar dividi-la em algumas partes, né? A primeira coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte: eu não represento só os meus trabalhos, na verdade, eu sou parte de um grupo do World Resource Institute, inclusive, que tem tem um escritório no Brasil, o WRI Brasil, não é só um escritório autônomo, em que tem estudado o tema em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. A gente lançou um relatório no ano passado falando exatamente o que eu falei nesse artigo que você mencionou, né, sobre as oportunidades e os benefícios que o Brasil teria se optasse pela sustentabilidade como um eixo de crescimento. E lá a gente detalha, desde o modelo macroeconométrico, que a gente mostra os ganhos em crescimento do PIB, em emprego, né, em produtividade, como também o ganho do ponto de vista ambiental e da qualidade de vida das pessoas. Se você diminui a contaminação, diminui a poluição, né, melhora a mobilidade, torna a mobilidade mais inteligente, transforma as cidades em cidades mais inteligentes, você está favorecendo ao mesmo tempo a população e aumentando a produtividade da economia como um todo. Basta ver o número de horas que uma trabalhadora ou um trabalhador tomam em qualquer cidade brasileira para chegar no seu trabalho. Então, não sou eu falando na verdade, eu faço parte de um grupo que vem estudando isso a nível nacional, a nível do Brasil, mas também em outros lugares do mundo, né? Então, essa é a primeira parte que eu queria esclarecer. Segundo, o crescimento. O Brasil é uma economia continental, né? E eu acho que tem dois exemplos, a gente podia dizer diversos, né? Economias continentais, em geral, necessitam de um eixo de desenvolvimento que esteja calcado no aumento dos investimentos internos, investimentos no capital humano, desenvolvimento tecnológico, né, infraestrutura, né, agricultura de maior produtividade, né. Quanto maior o país, quanto mais continental o país, mais ele precisa disso. A gente tem um exemplo claro, que é os Estados Unidos, que é muito similar ao caso brasileiro, em que a economia aqui só começou a crescer, de fato, quando você incorpora um eixo de desenvolvimento, por exemplo, e teve diversos momentos nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos fazendo a Revolução Industrial Americana com o Fordismo, os Estados Unidos querendo ir para a Lua, e querendo colocar o homem na Lua e gerando toda uma revolução tecnológica, os Estados Unidos criando uma classe média. Também você tem um exemplo da China, né? A China ao mesmo tempo é um exemplo, mas é muito diferente, porque quando os Estados Unidos abrem o mercado americano, cria a possibilidade de você substituir uma necessidade fundamental de economias continentais como a brasileira, a chinesa e a americana, que é ter um mercado doméstico em que você tem investimentos, você tem crescimento da demanda que leve, e com tecnologia, aprimoramento do capital humano que você precisa para esse crescimento. É o que eu observo. Mas o plano Biden de infraestrutura, por exemplo, hoje, né, que ele tem esse plano de infraestrutura de modelo de infraestrutura verde, enfim, de vir um pacote de investimentos para uma transformação para uma infraestrutura que privilegie o comprometimento ambiental. Fantástico que você está falando isso. Quer dizer, você vê, até os Estados Unidos está precisando de um eixo de desenvolvimento. Então, qual é o eixo de desenvolvimento que eles escolhem? Uma economia continental, né, uma infraestrutura que está ficando um pouco para trás. Então, vamos investir, ao mesmo tempo, em infraestrutura que tem multiplicadores, quer dizer, gera crescimento e gera crescimento de empregos, mas, ao mesmo tempo, com teor tecnológico bastante avançado, né, que são as tecnologias verdes. A China também está apostando nisso. Isso é que é o interessante, por isso que eu falo do trem que está partindo. Não é o trem que é para uma reunião, é o trem do eixo de desenvolvimento calcado em novas tecnologias, novas formas de pensar em infraestrutura, novas formas de atrair financiamento, ou seja, é uma quantidade significativa de temas. E o Brasil, basta você olhar para uma foto de satélite do Brasil, você entende a potencialidade que tem em você fazer um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque tem um capital natural extraordinário
que está sendo destruído. Esse capital natural, se utilizado de uma forma eficiente, né, pode fazer com que gerações futuras sejam beneficiadas por isso. Agora, se tiver um plano de investimento de infraestrutura verde, se você tiver um plano de inovação em torno de tecnologias que o Brasil já domina, por sinal, biocombustíveis, energia renovável, né, carros elétricos, ônibus elétricos, perdão, em suma, tecnologias que não são reinvenção da roda, né? Se você tiver um investimento em agricultura mais eficiente, mais sustentável, né, você vai abrindo diversas frentes de crescimento e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, como você tem uma âncora em tecnologia nova, você acaba atraindo, especialmente uma juventude brasileira que está desempregada e sem uma visão de futuro, criando empregos em áreas com futuro. Esse é que é o problema. A gente perdeu, hoje em dia, a capacidade de ver como é que você investe para o futuro. O Brasil está investindo no passado, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria falar, né? O terceiro, crescimento e desenvolvimento e meio ambiente no Brasil, sempre, fora o passado remoto, em que, por exemplo, você destruía para permitir o acesso à terra, né, o Brasil tem uma trajetória de se colocar e de liderar a discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Eu até diria que o Brasil é o grande responsável por criar o conceito de desenvolvimento sustentável no mundo. Liderou isso por muitos anos e a gente esqueceu de que o papel, por que a gente o fazia? A gente o fazia porque é importante para o Brasil não pode destruir o seu capital natural, mas também porque coloca o Brasil na liderança em um processo de desenvolvimento, né? E coloca na liderança em um processo de revolução tecnológica. O Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!